Como se formou a Bíblia? Ela não caiu pronta do céu, encadernada, editada, intitulada, prefaciada e totalmente pronta para ser lida. A difusão dos livros na antiguidade era algo extremamente custoso, extremamente raro e muito difícil de ser feito. Os primeiros livros cristãos começaram a ser escritos ainda no primeiro século. O dado inicial é que Cristo nada escreveu e nem pediu que os seus apóstolos e discípulos escrevessem. Ele não disse, ide e escrevei tudo o que vos disse e ensinai a toda criatura a ler a Bíblia. Nada disso. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a tradição apostólica, a tradição dos apóstolos, eram aquelas comunidades que gravitavam em torno dos primeiros sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Por exemplo, Clemente, em Roma, sucedeu a cátedra de Pedro. Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, que foi martirizado em Roma. Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo São João, e cujo discípulo era Irineu de Leão. Então, esses primeiros padres apostólicos e padres apologistas, que são os padres da igreja, depois os primeiros grandes intelectuais e escritores cristãos, começam a compilar os escritos que remontam aos apóstolos e aos seus sucessores ou íntimos colaboradores, como é o caso de Marcos, que teria escrito o evangelho oral de Pedro, e Lucas, que organizou o legado de Paulo, a quem ele acompanhou numa de suas viagens, a quem ele conheceu, e de outras pessoas que conheceram Nosso Senhor. Ora, se multiplicou a quantidade de escritos rapidamente, porque não é usual que surja um líder, um profeta, um rabino que diga o que Cristo disse, que é o próprio Deus. E causou uma grande divisão na sinagoga, na comunidade judaica e aqueles que decidiram seguir. E essa cisão e essa tensão está muito bem descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro de teor histórico, historiográfico, escrito pelo próprio Lucas, que também é autor de um dos evangelhos sinópticos. Por isso, o magistério da igreja é a autoridade que essa própria tradição tem de firmar a ortodoxia e o cânone, que é a lista dos livros na qual ela se baseia. Mas isso com uma finalidade muito específica: refutar as heresias, que são as versões errôneas da palavra de Deus, e os escritos nos quais as heresias se baseiam, escritos chamados de apócrifos ou ilegítimos, novas revelações, revelações paralelas, pseudomísticas, né, que a igreja precisou condenar formalmente pelo seu poder magisterial para que não se enganassem os fiéis. E o primeiro desses grandes hereges que acabou influenciando a formação do cânone foi Marcião, no século II. Por volta do ano 140, ele propôs a separação do Antigo e do Novo Testamento, compilando livros que incluíam uma versão reduzida do Evangelho de São Lucas e apenas 10 epístolas de São Paulo, das quais ele retirou quaisquer referências positivas a Israel e ao judaísmo do Antigo Testamento. Então, para Marcião, ser cristão era romper completamente com os judeus e romper com as escrituras do Antigo Testamento, que revelariam um Deus mau, um Deus perverso, vingador, irado, e que só quer castigar e que criou algo mau. Provavelmente influenciado por uma heresia chamada gnosticismo, que era uma heresia dualista, que afirmava a superioridade absoluta do espírito sobre a carne,
e, portanto, a maldade do Deus que criou a carne, para encarcerar os espíritos nela. Então, o Deus do Antigo Testamento seria um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é outro Deus, o verdadeiro Deus e um Deus bom. Lendo aqui um trecho do grande teólogo Scott Hahn, que é um estudioso da Sagrada Escritura, ele diz o seguinte: o principal erro de Marcião, segundo consta numa das primeiras refutações da sua obra, consistiu em separar o Deus da justiça e da criação do Deus da graça e da redenção, como se a redenção não fosse a justiça divina por excelência. O Deus do Antigo Testamento do Pai de Jesus Cristo. Como se quando Cristo falasse do Pai, ele não estivesse falando de Deus do Antigo Testamento. Para ele, Marcião, o Deus revelado em Jesus, seu Filho eterno, veio oferecer a libertação do Deus do Antigo Testamento e de sua estrita economia da lei e da justiça. A graça da redenção fazia com que o Deus do Antigo Testamento, o Criador, e todas as suas obras carnais fossem suplantadas, dado que haviam se tornado ultrapassadas. O Antigo Testamento não era apenas velho, mas obsoleto, carente de qualquer autoridade ante a perspectiva que Marcião tinha do cristianismo. Então, essa é uma citação do livro do Scott Hahn, que é um ex-pastor convertido à fé católica, estudando exatamente as Escrituras no seio da igreja primitiva. E como os primeiros cristãos já eram católicos e não se tornaram católicos depois. Ora, nessa mesma época, no século II, este padre da igreja chamado Irineu, que foi exatamente discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João, disse que havia apenas 4 evangelhos autorizados, canônicos, embora proliferassem muitos outros chamados apócrifos, incluindo o evangelho atribuído a Judas Iscariotes, não Judas Tadeu, cuja carta está no Novo Testamento. Então, vejam, Irineu diz, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, autoriza apenas esses 4. Então há um documento dele dizendo isso. Muito embora a Igreja não tivesse ainda documentado o cânone e registrado o cânone dos 27 livros do Novo Testamento. Então foi diante da ousadia desse herege, desse Marcião, que a igreja precisou se defender e definir o seu cânone. Essa defesa chama-se apologética. Os padres da igreja, muitos deles foram apologetas ou apologistas, são chamados padres apologistas. Por exemplo, Santo Irineu de Lyon escreveu o grande tratado contra as heresias, contra todas as heresias, o Adverso Hereses, principalmente contra os gnósticos. Santo Agostinho lutou muito contra os maniqueus, contra os pelagianos. Santo Atanásio de Alexandria lutou muito contra os arianos. Então, essa luta dialética entre ortodoxia e heresias, ortodoxia no singular, na unidade, e heresias no plural infinito, que divide e multiplica os erros, é a dialética e a dinâmica típica da teologia, da discussão e do discurso sobre a verdade, porque a verdade é uma sobrevivente entre uma miríade de erros. Como Chesterton menciona na ortodoxia, há infinitas formas de errar, mas uma só de acertar. E esse acerto, esta verdade, é exatamente um cavaleiro que mantém-se em pé, espada no punho, escudo na outra, flechado e alvejado por todos os lados. E ele mantém-se firme, impávido, diante de infinitas heresias que querem assediá-lo. Essa distinção entre ortodoxia e heresias era fundamental para o grande convertido que foi Chesterton. Né? A gente leu Ortodoxia no nosso clube de leitura e é realmente uma obra extraordinária que veio depois de uma obra sua chamada Hereges, que eram aqueles errados, aqueles ideólogos, aqueles pseudo-intelectuais ou pseudo-filósofos do seu tempo que traziam doutrinas completamente equivocadas sobre a vida humana, sobre o amor, sobre a sociedade, sobre o Estado. E por isso surge o chamado cânone de Muratori, que é o primeiro documento, o mais antigo documento que lista o cânone do Novo Testamento. Uma geração depois de Marcião,
provavelmente em resposta a Marcião. E é por isso que Santo Agostinho dizia que as heresias têm um propósito providencial. Deus as permite para que ele possa afirmar a verdade contra as mentiras que a deturpam. Quando Santo Agostinho diz os efeitos de suas atividades, das atividades dos hereges, é ajudar o progresso dos fiéis. Uma discussão suscitada por um adversário acaba sendo uma oportunidade de instrução, pois foi isso que a igreja fez. O mais antigo cânone do Novo Testamento, com os 27 livros que estão hoje neles, remonta exatamente a um padre da igreja, que foi Santo Atanásio de Alexandria, por volta do ano 367, mostrando como Irineu, Atanásio, que são herdeiros dos apóstolos, que estão na tradição apostólica, tinham a proximidade. Tá? Então, pediram que Atanásio determinasse a época da Páscoa. E ele começou a escrever cartas festivas, né, nessa época. E numa dessas cartas festivas da Páscoa, que é a época, a data mais importante dos cristãos, ele disse: estas são as fontes da salvação para aqueles que têm sede e possam ser saciados com as palavras vivas que elas contêm. Somente nelas é proclamada a doutrina da piedade, que homem algum acrescente ou tire qualquer coisa delas. Mas vejam, quando Santo Atanásio lista, e esse é o mais antigo documento que nós temos com esta lista de 27 livros, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, de João, de Judas e o Apocalipse. Essas cartas todas, e os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, são listados por Santo Atanásio. Mas é o magistério da igreja que os chancela. E o fez no Sínodo de Roma, no ano de 382, pelo Papa Dámaso. E há um documento, há um livro muito importante para quem estuda a história da igreja e a própria história, que é esse compêndio dos símbolos e definições e declarações de fé e moral, Denzinger. E nesse Denzinger há exatamente o texto do final do século IV, em que, num sínodo, numa reunião de bispos, a igreja afirma esses 27 livros com a sua autoridade. A autoridade de um papa. Vejam, Papa de Roma, né? O bispo de Roma, o papa, que tem autoridade sobre as demais igrejas. Porque os bispos, no caso de dúvidas, lá em Alexandria, eles iam recorrer, obviamente, ao bispo de Roma. Havia os concílios ecumênicos, que são os concílios universais, e os concílios particulares. E em seguida, no concílio de Hipona, no ano de 393, e no concílio de Cartago, no ano de 419, reforçaram os livros da Escritura, conforme a tradição anterior. Então, a igreja tem preocupação com o passado, com a tradição, e ela reafirma a sua autoridade. Vejam que quem escolheu os livros da Bíblia, quem reconheceu os livros da Bíblia como inspirados, foi o magistério da Igreja Católica. Isso é historicamente comprovado. Os documentos mais antigos que nós temos dizendo que esta é a lista dos livros bíblicos são os documentos da própria Igreja, que reconhece, antes de chancelá-los, a fonte dos padres da Igreja. Por isso que reconhece que Santo Atanásio disse alguns anos antes, entre 367 e 382, ainda há uma indecisão. Primeiro porque Atanásio não era bispo e não era papa. Então é preciso que um bispo, para dirimir um conflito ou uma divergência local, e que o Papa, que é bispo de Roma, dirimisse uma dúvida universal, chancelasse esta lista. E claro que ouviram Atanásio, que participou ativamente no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla, e foi o maior teólogo do século IV, e uma figura absolutamente importante para refutar o principal erro da época, que era o ariano, afirmando a ortodoxia trinitária. Então vejam, a orientação desses concílios regionais foi, pouco a pouco, seguida pela Igreja Universal, que já no século XV
reforçou no nível de concílio ecumênico, de concílio universal, em Florença em 1442 e sobretudo em Trento em 1546, depois também no Concílio Vaticano I de 1870, a lista dos livros canônicos. Por quê? De novo surge o problema de quais livros são canônicos por causa da heresia protestante no século XVI. Depois do século IV, não houve divergência importante no Ocidente sobre quais livros deveriam ficar no cânon. Por isso a Igreja silenciou acerca disso, porque já está consolidado pelos concílios regionais de Roma, de Hipona e de Cartago. Então a autoridade da Igreja foi, de algum modo, respeitada e consolidada. Ora, quando Lutero se propõe a traduzir os livros da Bíblia, ele reconhece que existem no Antigo Testamento livros escritos em grego, que são os livros da Septuaginta: Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiástico, Baruch, 1º e 2º Macabeus e acréscimos de Daniel e Esther. E ele traduz esses livros, prestem bem atenção, ele os traduz, mas os separa. E diz que esses livros, por serem escritos em grego, não tinham o grau de canonicidade, não tinham o grau de inspiração que os outros. Não seriam canônicos. E por isso surge esse problema de que o Antigo Testamento não questiona o Novo Testamento. O Novo Testamento, tal como é ditado pela Igreja, é aceito. Mas questiona esses livros que supostamente não eram aceitos pelos judeus. E é isso que vocês precisam entender. No século II, terceiro antes de Cristo, houve a difusão do helenismo no mundo. Houve a difusão da língua grega. E os judeus da diáspora, na cidade de Alexandria, produziram uma versão grega do Antigo Testamento, que foi compilada e foi redigida por 70 sábios. Esses sábios foram recrutados pelo governo grego no Egito para que houvesse na sua biblioteca o livro de todas as religiões e todas as tradições importantes. E foram recrutados 70 sábios judeus que sabiam também o grego para traduzir o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e eles traduziram os livros e as versões, conta a lenda, coincidiram perfeitamente. E essa tradução grega do hebraico foi considerada inspirada. E essa tradução teve o acréscimo desses livros, tá? Que foram escritos originariamente em grego. Por quê? Porque os judeus estavam na diáspora sob o influxo dos gregos. Ora, os judeus, já no século 100 depois de Cristo, estabeleceram que estes livros gregos não pertencem ao cânone da Bíblia hebraica. Não pertencem, não são canônicos, porque foram canonizados depois, são deuterocanônicos. E por isso eles adotaram um critério nacionalista. Apenas os livros escritos em hebraico, em Israel e até a época de Esdras, em cerca de 400 a.C. Então, entre 400 a.C. e o próprio Cristo, é um período em que nada teria sido escrito de revelado, de inspirado. É um silêncio interbíblico, intertestamentário. Vejam bem, alguns padres da igreja, respeitabilíssimos, como São Jerônimo e Santo Atanásio, esse Santo Atanásio que listou o cânone do Novo Testamento, e São Jerônimo, que traduziu toda a Bíblia, incluindo esses livros da Septuaginta, achavam que esses livros não eram canônicos. Vejam bem, São Jerônimo, o padroeiro dos biblistas, o grande autor da tradução Vulgata da Bíblia para o latim, incluiu esses livros escritos em grego, mas pessoalmente não os considerava canônicos. Só que a decisão não é deles, porque eles são católicos, eles sabem que a decisão é da igreja, é do magistério da igreja. Essa é a grande diferença entre um santo, como São Jerônimo ou Santo Atanásio, e Lutero e Calvino.
e os puritanos que resolveram aí sim tomar uma decisão magisterial e dizer, esses livros não são canônicos, estão fora da Bíblia. Eu vou recortá-los e expurgá-los da Bíblia. Lutero, pessoalmente, achava, por exemplo, que a carta aos Hebreus não era canônica, que a carta de Tiago não era canônica, que a carta de Judas não era canônica, que o Apocalipse não era canônico. Por quê? Porque ele não achava. Na primeira versão da sua tradução, ele colocou a carta de Tiago no final do Novo Testamento, como quem dissesse, essa aqui é uma carta secundária. Mas com que direito, com que poder, com que autoridade ele pode fazer isso? A menos que ele seja inspirado pelo mesmo Espírito que governou a escritura, a escrita da Bíblia, ele não pode fazer isso por uma interpretação pessoal, exatamente o tipo de interpretação pessoal que São Pedro condena na sua carta. Nenhuma passagem da Escritura é suscetível de interpretação pessoal. Então, pela sua doutrina da sola fide, ele vai e traduz Romanos 1,17 como os justos serão salvos só pela fé. Só pela fé. Mas não tem a palavra só. Então, é uma interpretação dele. Que cada um de nós pode ter a sua interpretação pessoal. Se não submetido ao magistério da igreja, gera o que aconteceu com a Reforma Protestante. Infinitas tradições interpretativas diferentes. Cada pastor funda a sua igreja, cada liderança funda a sua igreja. Esse é o resultado da Reforma, afirmando que é só a Escritura. E não o magistério da igreja que a interpreta legitimamente. Como Lutero achava que era só a fé e não as obras. Né? Só a graça. Então, essas sola fide, sola graça, sola escritura, são problemas para uma visão orgânica e completa da revelação. Thomas Jefferson, por exemplo, grande founding father da nação americana, um dos fundadores da nação americana, que participou da Convenção de Filadélfia, que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, influenciado por uma filosofia iluminista, reducionista, que queria apenas uma ética, renovou o gesto herói de Macião e disse que o Antigo Testamento foi todo mutilado e despojou o Novo Testamento de elementos sobrenaturais e fez a sua própria edição da Bíblia. Isso poderia ter gerado uma seita jeffersoniana, como uma seita luterana ou uma seita calvinista, que é uma igreja separada, é uma comunidade separada da Igreja Católica e que começa a se achar revestida de autoridade para estabelecer o cânone. Então, a Igreja, com a sua autoridade magisterial, adotou certos critérios de canonicidade. Por exemplo, a versão Septuaginta foi adotada pelos apóstolos. Os apóstolos, como o Novo Testamento foi escrito predominantemente em grego, o ambiente cultural deles era o mesmo ambiente helenístico da Septuaginta, e eles usaram a Septuaginta. As referências bíblicas do Novo Testamento são da Septuaginta. E nos livros deuterocanônicos, que são esses livros da Bíblia grega, há elementos importantes da revelação. A doutrina do purgatório, por exemplo, a doutrina do sufrágio dos mortos, no livro dos Macabeus, mas principalmente no livro da sabedoria, existe uma passagem extremamente importante para a interpretação de Cristo como sabedoria, como logos de Deus, que é Sabedoria 7:25, em que se fala exatamente desse logos, dessa sabedoria de Deus. Quem é que interpreta o livro da sabedoria articulado com o prólogo de João, do quarto evangelho? Os padres da igreja. Portanto, não é possível que um elemento tão importante da revelação não tenha sido inspirado. O Novo Testamento foi editado, teve os seus livros escolhidos por 3 critérios: a aceitação unânime das comunidades, origem apostólica e ortodoxia, que é a fidelidade à doutrina oral dos apóstolos. Os mais antigos padres da igreja citam os deuterocanônicos como escritura sagrada. Clemente Romano, o pastor de Hérmias, Hipólito. O próprio São Jerônimo os traduziu. Por isso que a versão Vulgata é a versão católica da Bíblia, a versão completa da Bíblia. Mesmo que ele, repito, pessoalmente, achasse que não fossem canônicos.
Só que ele sabe que a decisão não é dele, mas da igreja, do magistério da igreja. E vejam, repito, o mesmo padre da igreja, Santo Atanásio de Alexandria, que listou os 27 livros do Novo Testamento, que foram chancelados e confirmados pelo magistério da igreja, não achava que os deuterocanônicos eram inspirados. Mas isso se tornou a opinião dele. Só a opinião dele, que não tem autoridade do magistério. Por isso que a tradição apostólica sozinha não consegue determinar. É preciso o magistério da igreja para estabelecer exatamente isso. Estes livros da Septuaginta, que foram excluídos pelos protestantes, têm uma espiritualidade profunda e marcam exatamente uma transição entre o pensamento judaico e cristão. Tá? E é importante que, quando esses livros gregos são colocados à parte, principalmente pelos puritanos, porque, repito, Lutero os traduziu, e os puritanos os teriam rechaçado, provavelmente pela doutrina que eles continham, com uma tendência judaizante. É se colocar... vejam só, quando os protestantes excluem esses livros, eles aceitam a autoridade do sínodo judaico de Jâmnia, por volta do século 100, demonstrando uma submissão à autoridade judaica. Ora, a igreja tem autoridade, não a comunidade judaica, porque a comunidade judaica deve ser incorporada à nova aliança de Cristo. E, ao mesmo tempo, aceitam e nunca questionaram a autoridade dos 27 livros do Novo Testamento. Então veja como é um paradoxo decepar o Antigo Testamento e aceitar o Novo. Quem disse que o Novo Testamento contém estes 27 livros? A igreja. Quem disse que o Antigo Testamento tem estes 46 livros? A própria igreja. A própria igreja disse. Então, é como cortar o galho da árvore no qual você está sentado. Você corta o galho e quem cai é você, porque diminui a autoridade da própria igreja, que embasa o Novo Testamento. Então, Lutero depois tira esses deuterocanônicos e propõe o livre exame. E por isso o Concílio de Trento, no século XVI, é convocado para condenar essa heresia clara, né, que, entre outras coisas, mudou o cânone da Escritura, alterou a economia sacramental, né, e a igreja precisou unificar o rito da missa, criar um catecismo e definir o cânone da Bíblia. Essa é, em linhas muito gerais, a história da formação da Bíblia. É claro que em 30 minutos, num vídeo de YouTube, nós não podemos esgotar e nem mostrar todas as fontes. Esse é um debate muito acalorado, tanto no nível apologético, quanto no nível mesmo acadêmico e científico, acerca da arqueologia e da paleontologia dos textos, das datas, das funções dos concílios regionais, dos concílios ecumênicos, da crença dos primeiros padres, e é uma questão que não é resolvida a não ser pela fé. Você pode ter a fé em Lutero, você pode ter a fé em Calvino, você pode ter a fé numa tradição protestante qualquer, que por sua vez tiveram fé e confiança no sínodo judaico de Jâmnia, ao mesmo tempo que tiveram fé na igreja que lhes deu os 27 livros do Novo Testamento. Acontece que a posição protestante me parece incoerente exatamente neste ponto. Por que confiar no cânone do Novo Testamento, no cânone católico do Novo Testamento, e não confiar no cânone católico do Antigo Testamento? É a mesma igreja que nos apresentou o cânone de todos os 73 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, baseando-se na Septuaginta, que é a Bíblia grega. Se você quer aprofundar esse assunto, ter mais informações sobre esses estudos bíblicos que eu estou fazendo, basta se inscrever aqui na newsletter, abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.